O historiador Afonso de Scragnoli Toné foi solicitado, certa vez, a dar parecer sobre a história de Jundiaí. Fez um extenso trabalho. Segundo suas conclusões, em 1594, Jorge Correia, em companhia de Sebastião de Freitas e à frente de uma expedição, adentrou o sertão de Jundiaí para dar combate aos índios que viviam infernizando os moradores da vila de São Paulo. Os expedicionários eram homens que sempre se distinguiram em operações de combate. Para atingir o sertão de Jundiaí, como ensinava Teodoro Sampaio no livro São Paulo de Piratininga, no fim do século XVI, deixava-se Carapicuíba, entrava-se em terras de Parnaíba, onde André Fernandes, desde 1580, desbravava a mata. Adiante de Parnaíba era o sertão bruto, cheio de misteriosos perigos e da insídia dos silvícolas. Portanto, para atingir os sertões, era necessário passar por esse caminho. Ainda segundo Toné, o sertão de Jundiaí era também refúgio de criminosos e homicidas. Toné não apresentou documentos, mas continuou a manter a versão de que Rafael de Oliveira e Petronília Antunes foram os fundadores. Veio também à luz o trabalho histórico de Azevedo Marques, que também chegou à mesma conclusão de Toné. E tudo isso sem documentos, apenas com a tradição oral. O que tem levado muitas pessoas a quererem mudar a data da fundação de Jundiaí tem objetivos meramente comerciais. Segundo alegações dessas pessoas, a data de 14 de dezembro, feriado municipal, prejudica o comércio, fazendo com que compradores saiam da cidade para São Paulo, Campinas. Ora, o bom senso precisa prevalecer. A história não pode ser manipulada como se fosse apenas um objeto de armazéns de secos e molhados, como existia antigamente. O dia 14 de dezembro já está marcado na vida de Jundiaí. Acreditamos que definitivamente existem documentos comprobatórios. O grande enigma de Jundiaí foi a colocação em sua bandeira da data de 1615. Outro enigma é a presença de Petronília Antunes. Quem a colocou na história? Na administração Luiz Latorre, que foi prefeito de Jundiaí, no período de 1 de janeiro de 1952 a 31 de dezembro de 1959, foi constituída uma comissão para dar a palavra final à controvertida questão dos fundadores e da data de sua fundação. A famosa Comissão do Marco Histórico instituiu uma subcomissão presidida por Alceu de Toledo Pontes e por Júlio Seabra Inglês de Souza, em Guilherme Feldick, Plínio Bonilha e outras pessoas. Também não chegou a nenhuma nova conclusão, apenas repetindo a história como era até então conhecida. Depois, no final de 1960, os professores Nelson Fud e Armando Colaferri fizeram pesquisas sobre os verdadeiros fundadores de Jundiaí. Não citaram fontes e nem documentos. O livro, porém, mostrou alguns detalhes importantes. Como Alceu de Toledo Pontes foi oficial do cartório local e prefeito, concluiu que se esse documento existia, era porque a vila já existia. O documento a que ele se refere trata da data de 1640. Isso não levou alguns historiadores a acreditarem nessa nova versão,
porque esse documento pode ter sido lavrado posteriormente ou então no cartório de São Paulo. Então, como explicar as dezenas de pedidos de terras pelos moradores que alegaram terem vindo com os fundadores há 17 ou 18 anos atrás, quando a data dos documentos é de 1657 e de 1658, Pedro Valim, outro historiador, colocou mais lenha na fogueira da história de Jundiaí ao afirmar em seu álbum dos municípios de São Paulo que Jundiaí teve origem em 1615. Neste ano, a viúva Petronília Rodrigues Antunes, de parceria com Rafael de Oliveira, foram cúmplices de um crime de oxoricídio em São Paulo. Esse crime é quando a mulher é morta pelo próprio marido. Quando é a mulher que mata o marido, chama-se maricídio. No caso, o historiador confundiu as palavras. E vendo-se perseguidos pela justiça, embrenharam-se pelo sertão e assentaram vivenda no local onde hoje está a nossa povoação. Analisando esse caso, o padre Manuel Estafusa, polemista e curioso historiador, considerado o criador do Museu de Jundiaí, andou estudando essa história e descobriu que o marido de Petronília Antunes estava enterrado em São Paulo. Sua morte data de 1664. Na época, disse que Petronília nunca existiu, mas posteriormente chegou a admitir a possibilidade de Petronília ser filha de Beatriz Rodrigues, a mulher que solicitou em 1625 o registro das terras na região de Jundiaí, porém, mais para os lados de Campo Limpo e Mariporã. Portanto, mais um ingrediente para a polêmica em torno da fundação de Jundiaí. Em 1995, em reunião que tivemos com Geraldo Tomanique no Museu Histórico Geográfico de Jundiaí, juntamente com um grupo de amigos, chegamos à conclusão de que, em face da extensa polêmica sobre os mistérios que envolveram a fundação do município, opiniosa seria admitir Rafael de Oliveira, o moço, como o verdadeiro fundador, em face dos documentos comprobatórios já existentes. Não obstante, muitas pessoas consideram a versão do romance de Rafael de Oliveira, o Velho, e Petronília Antunes mais interessante. E se a data de 1615 já está inserida na bandeira do município, não deveria ser retirada. Há também outro agravante, que consiste na existência da medalha Petronília Antunes, maior galardão do município, e que já foi distribuída dezenas de vezes. Como acabar com essa medalha? Seria preciso fazer um grande levantamento histórico e anular a sua distribuição? Portanto, nós precisamos acreditar que realmente Jundiaí foi fundada por Rafael de Oliveira, o moço, e acabar definitivamente com a polêmica. Acabou, viu?